Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, queridos, eu vou começar me desculpando pelo horário que eu estou postando o vídeo hoje. Eu tive um contratempo, mas graças a Deus deu tudo certo, estou aqui e Deus abençoe em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Então hoje, quinta-feira, a nossa reflexão está no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículos 14 a 19. Então, 1 Pedro 4, versículos 14 a 19. E eles dizem o seguinte: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E, se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Amém. Bom, meus queridos, aqui, né, um grande ensinamento aqui na minha Bíblia. O título desses versículos é Sofrendo por Ser Cristão. Então aqui é uma ótima reflexão, né, para que se a gente se sentir, né, envergonhado, se sentir assim meio de lado, deixado de lado, visto de uma maneira estranha. Poxa, ele só fala de Deus, ele é sempre Deus, só Deus, a conversa dele é só essa, né? E se as pessoas, né, acharem ruim, né, esse nosso modo de viver, nosso modo de pensar, né? Então aqui é um consolo, né? É uma grande honra a gente poder sofrer, né, por sermos cristãos. Então, queridos, que a gente nunca, né, jamais se envergonhe, né, nunca a gente se sinta diminuído por servirmos a Deus, né, por falarmos de Deus, por divulgarmos a palavra de Deus. E divulgar a palavra de Deus, né, não é papel só de um pastor, só de um padre, isso não, é papel de todos nós. A gente contando para as pessoas o que Deus já fez na nossa vida, estamos compartilhando, estamos espalhando, estamos fazendo, né, também a vontade de Deus, que é espalhar o Evangelho para toda criatura, em todos os lugares. Então, é claro, né, é sempre mantendo o bom senso, não sendo insistente, não sendo chato, mas divulgar as maravilhas que Deus faz na nossa vida sempre, né? Hoje sempre. A gente sabe, né, tantas coisas que nós já passamos, tantas situações inesperadas, tantas situações difíceis, mas estamos aqui. Por quê? Porque Deus nos manteve vivos, Deus nos manteve alinhados com a sua vontade e nos trouxe até aqui. Então, queridos, que a gente continue, que nada nos desanime, e se, né, sofrermos por causa de falarmos de Deus e divulgarmos a palavra de Deus, que a gente sofra então por orgulho, né, com orgulho, aliás, né, que a gente sofra com gratidão e com orgulho de servir a um Deus tão maravilhoso, né, e se nos sentirmos grandes, né, grandes. Eu fui ali, a pessoa falou mal de mim, mas por causa de Deus, que honra! Isso me lembra, né, lá em Atos, quando os apóstolos são, acho que se não me engano é Pedro, né, Pedro e João, que eles são castigados, são chicoteados, eles saem de lá orgulhosos, né, falam, puxa, nós passamos por tudo isso, né,
em nome de Jesus Cristo. Que honra, que honra. Então imagina, né? Hoje em dia, graças a Deus, não há mais essa perseguição, pelo menos aqui, né? Não há essa perseguição, mas há realmente um olho assim, né? Um olhar estranho, um olhar meio que condena, né? Quem segue a Deus, quem serve a Deus. E, então que a gente, né, faça desse olhar um incentivo a mais, né? Um orgulho, uma gratidão a mais. Puxa vida, né? Eu sirvo a Deus, né? E sempre, né? Prefiro e tem que ser sempre assim, agradar a Deus do que agradar aos homens. Então, se eu não estou agradando algumas pessoas, né? O problema é delas, né? Desculpe a franqueza, a dureza, mas o problema é delas. O problema não está em mim, né? Não está em nós que divulgamos a palavra, está nas pessoas que não querem ouvir, que ainda não acham que ainda não é o momento certo, né? E que a gente ore para que todas elas reconheçam que precisam da palavra de Deus e no tempo certo Deus abrirá o coração delas, os olhos e os ouvidos também, e eles estarão aptos a receber a palavra. Tá bom, queridos? Então que a gente não desanime, que a gente se sinta orgulhosos, né, por estarmos espalhando e divulgando a palavra de Deus e que a gente continue firme nesse caminho, né? E o título que eu vou deixar para o vídeo de hoje é esse que está aqui na minha Bíblia: Sofrendo por ser cristão. Graças a Deus. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma ótima quinta-feira a todos. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa levar uma vida que agrade ao nosso Pai e nos aproximarmos cada vez mais dele, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Uma quinta-feira repleta de bênçãos e milagres, em nome de Jesus. E mais uma vez, perdoem pelo horário de hoje. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser.